E aí, tudo bem? Bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje a gente vai focar numa parte absolutamente fascinante da história organizacional. A nossa conversa de hoje não é sobre como uma instituição expandiu seu poder a qualquer custo, sabe? Na verdade, é exatamente o oposto. É sobre como um grupo muito específico aprendeu a sobreviver e até a prosperar dominando uma arte que é bem difícil, a arte de dizer não. É uma trajetória que meio que contraria quase tudo que a gente aprende por aí sobre crescimento e influência na nossa sociedade. Certo, vamos mergulhar nisso. Existe um paradoxo gigante no centro dessa história toda. Imagina só a situação. Você tem uma solução super inovadora nas mãos, chovem ofertas de financiamento, convites para liderar movimentos políticos e a chance de ganhar um prestígio social imenso. A reação instintiva da maioria seria aceitar tudo sem pensar duas vezes. Mas a organização que a gente está analisando escolheu de forma muito consciente recusar toda essa riqueza e poder para garantir a própria sobrevivência. Mas afinal, como isso é possível? Bom, a chave para esse enigma está numa regra muito rígida que eles criaram. E a resposta para esse paradoxo nos leva direto para a nossa primeira sessão, a sexta tradição, uma regra inegociável, forjada ali na base da tentativa e erro. O texto exato dessa regra de Alcoólicos Anônimos é super direto. Ele diz que a organização jamais deve sancionar, financiar ou emprestar o seu nome a qualquer empreendimento alheio à causa deles. E qual é o motivo principal por trás disso? Simplesmente evitar que problemas com dinheiro, propriedades e prestígio virassem distrações perigosas. Eles sabiam que essas coisas poderiam facilmente desviar o grupo do seu objetivo principal. E para a gente entender de verdade o impacto dessa regra, a gente precisa definir o que não endosso significa na prática. Estamos falando da recusa absoluta em alinhar a organização a qualquer tipo de causa externa. Não importa quão nobre, meritória ou maravilhosa essa causa possa parecer à primeira vista. É um limite inquebrável, sabe? E entender isso é essencial para a gente acompanhar o resto da história. O que nos puxa para a seção 2, a ilusão de grandeza. Porque, olha, a mentalidade deles nem sempre foi assim tão focada. Lá no comecinho, depois de descobrirem uma solução para um problema tão devastador quanto o alcoolismo, os primeiros membros sentiram uma euforia incontrolável. A confiança da galera estava lá no teto. Eles naturalmente, mas equivocadamente, claro, sentiram que, já que tinham resolvido isso, também poderiam resolver vários outros grandes problemas do mundo. A sensação era de que eles tinham as respostas para tudo. E isso ilustra brilhantemente a proporção maluca que esses planos utópicos tomaram. A ideia deixou de ser apenas tratar dependentes. As ambições deles cresceram tanto que eles queriam construir uma rede própria de hospitais, educar a população reescrevendo textos médicos e até reformular leis nacionais para garantir que os alcoólicos fossem tratados como doentes e não criminosos. E não para por aí. Eles queriam sanear a política com a incorruptibilidade do grupo, criar programas para pessoas depressivas e, pasmem, até pacificar disputas entre trabalhadores e capitalistas, unindo medicina e religião no processo. O céu parecia ser o limite. Mas sabe, a gente precisa analisar esse momento com muita empatia. Os próprios documentos originais descrevem esses membros pioneiros como idealistas falidos ou perfeccionistas. Eram pessoas que tinham acabado de sair do fundo do poço, de uma escuridão imensa e sentiam uma necessidade muito profunda de fazer o bem, de praticar grandes atos. Essa tentativa de abraçar o mundo era só uma forma super entusiasmada de tentar compartilhar um modo de vida que estava dando certo para eles. Então, fica aquela pergunta que não queria calar na época. Se a coisa toda estava dando tão certo, por que não compartilhar essa fórmula mágica com o resto do mundo? É uma pergunta retórica forte, porque ela mostra bem a lógica sedutora que quase levou o grupo a perder totalmente o seu foco original, aquilo que no mundo corporativo a gente costuma chamar de mission creep. Só que na prática, a teoria é outra, né? Seção 3. O choque com a realidade. Tentar salvar o mundo gerou uma série inevitável de fracassos. Agora, o que é realmente interessante nessa situação é o contraste absurdo que se formou. Os esforços para educar o público saíram totalmente pela culatra. Quando os grupos começaram a defender um monte de ideias diferentes, as pessoas ficaram super confusas. Afinal, essa organização tratava dependentes ou era um projeto educacional? Era uma entidade médica, um movimento de reforma social ou um grupo espiritual? A identidade central deles estava escorrendo pelos dedos. E os desdobramentos foram desastrosos. A ideia de ter hospitais próprios fracassou logo de cara, porque não dava para misturar a dinâmica do grupo com negócios comerciais sem que interesses externos estragassem tudo. Ao mesmo tempo, ficar exigindo reformas nas leis e batendo o pé em comissões do governo até rendeu uma boa publicidade no início, mas escancarou a porta para perigosíssimos riscos políticos, misturando o nome deles com empreendimentos bem questionáveis.
A lição que eles tiraram desse período caótico foi essencial e, claro, bem dolorosa. Eles constataram de forma muito dura que simplesmente não podiam endossar iniciativas externas. A grande conclusão foi que uma organização não pode tentar ser tudo para todo mundo. Fazer isso é o caminho mais rápido para diluir o próprio foco até desaparecer completamente. Tudo isso preparou o terreno para a nossa sessão 4, a prova de fogo. O princípio de dizer não estava prestes a ser testado na prática. Para entender como a tentação era grande, vamos dar uma olhada nessa cronologia. Primeiro, a própria indústria de bebidas destiladas propôs criar uma campanha de educação sobre moderação. Lógico, né? Segundo, eles foram atrás do líder perfeito para encabeçar isso e acharam um membro brilhante de Alcoólicos Anônimos que era fera em relações públicas. Parecia um casamento perfeito e sem nenhuma polêmica. Mas aí, no terceiro momento, a verdadeira armadilha política caiu como uma bomba. O grande problema dessa oferta estava nos detalhes. A indústria queria usar o nome desse filiado nas campanhas, apresentando o cara como diretor de publicidade deles e, ao mesmo tempo, como membro de Alcoólicos Anônimos. Aceitar isso quebraria na hora o anonimato do membro e amarraria o nome da organização inteira a um projeto comercial que era, no fim das contas, moldado pelos interesses de quem vendia a bebida. A percepção de que isso ia dar muito ruim foi quase imediata. Se a organização entrasse nessa campanha, ela ia ser jogada bem no olho do furacão de um debate político gigantesco da época, a famosa controvérsia dos secos contra os molhados. De um lado, a galera que defendia a abstinência ia atacar o grupo. Do outro, os consumidores iam desconfiar. A organização ia ser rachada ao meio, perdendo de vez a sua neutralidade, que era o seu maior patrimônio. A recusa desse cargo, que pagava super bem, aliás, foi um momento quase de filme. Mesmo tendo todo o direito do mundo de aceitar o emprego, o membro falou em alto e bom som que a organização tinha salvado a vida dele e que, por isso, ela sempre viria em primeiro lugar. Ele recusou a oferta na lata, para não correr o risco de jogar a Irmandade no meio do fogo cruzado e de controvérsias públicas. Então, o ponto crucial é exatamente este, o que nos leva à nossa sessão 5, foco no objetivo primordial. Depois de achar que podiam salvar o mundo inteiro e quase causar um desastre de relações públicas, eles entenderam que a sobrevivência a longo prazo não depende do que você aceita fazer, mas principalmente daquilo que você recusa fazer. Ao decidir nunca emprestar seu nome a nenhuma outra causa, a instituição garantiu sua independência e preservou a sua identidade até hoje. E a gente encerra a análise de hoje com isso. Deixo aqui uma reflexão provocativa para a gente pensar no mundo que vive cobrando expansão infinita e engajamento em 1000 causas ao mesmo tempo, como que o simples fato de estabelecer limites absurdamente rigorosos e aprender a dizer não pode ser a única forma real de garantir o verdadeiro propósito de uma organização. É uma lição fantástica sobre foco. Muito obrigado por acompanhar e até a nossa próxima análise.